Olá, crianças do quinto ano, nossa aula de hoje, língua portuguesa. Vamos pegar nosso livro Apis, vamos abrir na página 46 a 51, continuando crônica. Vamos estar falando, vamos pausando o vídeo. A hora que terminar o vídeo, vocês também terminaram a atividade. Na aula anterior, nós estudamos crônica. Vimos o texto comunicação. Mas o que é uma crônica? A crônica é um gênero muito antigo. Em seu surgimento, ela era utilizada para relatar acontecimentos em sequência temporal. Com o tempo, o gênero se modificou e ampliou suas características, tornando-se também um gênero poético, crítico, reflexivo ou humorístico, por exemplo. Assim, podemos dizer que uma crônica é um pequeno texto que registra fatos da vida cotidiana por meio de um olhar artístico ou argumentativo. Um cronista, que é a pessoa que narra os fatos, ele pode viver ou ele viu aquela situação. Por exemplo, ele pode falar sobre uma atitude tomada por atendente de um caixa da padaria, ou ele pode falar sobre a sua resposta, a dele, do cronista, ao comportamento do atendente do caixa da padaria. Após fazer o pequeno relato, o autor vai expor uma interpretação pessoal sobre o acontecimento, tentando mostrar um detalhe quase imperceptível. Então, quais seriam as características do gênero crônica? Então, a crônica é uma narrativa. Quem participa dessa crônica? Os personagens. O que acontece na crônica? Uma ação, um enredo. Onde acontece? Tem um espaço. Quem conta esta crônica? O narrador. Quando é a ação? Quando é que a ação acontece? O tempo que ela acontece. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes é o enredo. Então veja como é que ela acontece. Existe uma situação inicial que parte para uma complicação ou desequilíbrio, que daí vem o clímax ou o momento de maior tensão. E esse clímax, esse momento de tensão, ele é resolvido, ele deve ter uma solução que se encaminha então para o desfecho, o final desta crônica. E aí, tendo como base o texto comunicação, nós temos as seguintes questões na página 47. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Letra A. A situação inicial lá do texto comunicação é o quê? Duas pessoas que se encontram na rua? Um comprador entra em uma loja? Um vendedor discute com o comprador? Qualquer coisa, retome a leitura do texto comunicação. Letra B. A complicação. Quando é que surge aí um problema para ser resolvido, que se complica esse momento entre os personagens do texto comunicação? É quando o comprador quer comprar algo que a loja não tem? É quando o vendedor não dá atenção ao comprador? Ou quando o comprador não consegue comunicar o que quer comprar? E o clímax? É quando o vendedor perde a paciência? O vendedor chega a perder a paciência com o comprador? O comprador quer chamar o gerente? Ou é quando o comprador não sabe desenhar? Letra D, o desfecho, ou seja, o final, o fim
daquele acontecimento lá do texto, comunicação? É quando o vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando? Ou é quando o comprador lembra da palavra e diz ao vendedor? Ou ainda, quando o comprador e o vendedor não se entendem? Como é que termina o texto comunicação? Na página 48, nós temos aqui a questão 1. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados com o sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Então, para que será que serve as aspas na crônica comunicação? Para marcar as falas de cada um dos personagens? Para destacar as palavras? Ou para separar trechos que foram escritos por outro autor? Questão 2. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens. Quem são eles? O vendedor e o comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? Questão 3. Compare as falas dos personagens. Veja aí as falas do comprador e as falas do vendedor. Letra A. Na fala do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. O que seria uma linguagem mais informal, modo informal? É aquela expressão que a gente utiliza no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com pessoas que é da nossa intimidade, onde eu não preciso ter tanta formalidade. Então, que palavras são essas na fala do comprador que expressa essa fala informal? Letra B. O que revela que a fala do vendedor é formal, é mais cerimoniosa, é mais séria? Questão 4. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Então, releia o trecho da crônica. Isso que eu quero. Tem uma ponta, assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta. Na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Letra A. Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara e o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja? É insuficiente e o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja? É confusa e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer. E aí? Letra B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como é o objeto. Que palavra é essa? Grife-a no texto acima. Letra C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assim, a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição é: por que ele usa a palavra entende? Ele quer fazer o que com essa palavra entende? Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção, manter o vendedor atento ou mostrar mais conhecimento sobre o assunto. Questão 5. Releia esta fala do comprador. Pomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Letra A. Circule as reticências no trecho acima. Letra B. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão, acompanhada de reticência,
pode indicar. Vai indicar o quê? Uma dúvida, espanto, irritação, hesitação, raiva, gagueira? Leia agora a fala a seguir. Marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala. Que características são essas? Vejam que aí nós temos letra A, pausa, interrupção. Letra B, dúvida, hesitação. Letra C, manter a atenção do ouvinte. Letra D, repetição. Essas letras vocês vão colocar nesses quadrinhos. Então, estou me esforçando, mas é uma característica de que tipo de fala? De uma fala que está dando pausa, interrupção, que está dando dúvida, hesitação, está mantendo a atenção do ouvinte, repetição. Mas é simples, uma coisa simples. Não, escuta aqui. Mas me vê aí Então, nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Você vai colocar essas letras em cada uma desses quadrinhos que representa a característica dessas falas. E para resumirmos o que estudamos, vejam aí. Crônica é o quê? Uma narrativa que conta uma história geralmente baseada ou inspirada em fatos do cotidiano. Tem uma intenção, que é provocar emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. Tem também uma linguagem, uma construção. Para isso, utiliza elementos. Que elementos são esses? Personagens, acontecimentos, tempo e espaço. Momentos da narrativa, do enredo. Tem uma situação inicial, uma complicação, um clímax e um desfecho. E tem também uma linguagem, geralmente é informal, espontânea, de uso cotidiano. E tem também o leitor. Quem é esse leitor? Aquele interessado em histórias inspiradas em fatos do dia a dia. Muito bem, parabéns pela atividade. Então, até a nossa próxima aula. Beijos!